Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje a gente conversa com um cara que se formou em administração e ele começou a trabalhar numa área parecida com o que ele estudou. Sempre pensou em ir pra fora e tudo mais, mas aí acabaram rolando os planos dele de ir pra fora. Ele foi trabalhar como analista numa consultoria de São Paulo. Ele viu que não era muito a dele e aí começou a pesquisar e acabou conseguindo ir pra fora e passou por vários países, que eu vou deixar ele contar quais são. Hoje ele está em Dublin, trabalhando com uma coisa completamente diferente do que ele imaginou que ia fazer na vida. E para esse episódio de hoje, como sempre, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota que conhece Dublin. Conheço Dublin, a terra dos duendes, né? Dos trevos de 4 folhas e tudo mais. Como é que você tá, Leandro? Tudo bem, cara. Tô aqui em Dublin também, esse dia chuvoso e glorioso daqui, como sempre. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Como sempre, na nossa pergunta inicial, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de carreira e como que você foi parar em Dublin. Eu sei que você passou por vários países antes, né? Então, a história é um pouco longa e cheia de reviravoltas aí. Eu sou de São Paulo, nascido e cresci na capital, estudei administração, me formei na administração na GV em 2005, faz tempo já, tenho 36 anos. Do ensino médio, né, eu já queria passar um tempo no exterior, na época cheguei a ver uns intercâmbios, aí o pessoal na época fazia muito um ano de high school, né? E cheguei a ver na Nova Zelândia, tinha um amigo lá e tudo mais. E foi bem na época que o dólar escapou e uma coisa que custaria 5 mil reais, ele passou a custar 30 de uma hora para outra e não deu certo. E daí, durante a faculdade, eu tentei o intercâmbio também, não rolou. E daí, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar como analista, né? Na Accenture, consultoria lá em São Paulo. Fiquei mais ou menos um ano e meio lá e já saquei que não era muito a minha praia. Em que área você estava trabalhando lá na Accenture? Era consultoria em business strategy, né? Estratégia de negócio na época. E foi muito interessante, porque é legal, as pessoas são um nível alto da galera e tal, mas muito rápido eu percebi que não era bem minha praia, assim. E também, acho que muito imaturo, ainda eu tinha 23 anos na época, era muito... Sabe quando você começa a olhar pros seus gerentes, seus supervisores, você fala, cara, eu não quero ser esse cara daqui 10 anos, sabe? Entendo completamente. Foi meio isso, assim. Daí eu larguei e fui pra Austrália, como muitos brasileiros ainda fazem. Naquela época era Austrália e Canadá, né, os principais destinos. Fui pra lá pra estudar inglês. Eu já tinha um inglês bom, razoável. Fui pra lá pra tentar consolidar o inglês e ter uma experiência fora. Era um curso de 4 meses, mais 2 meses de férias. Mas depois do primeiro mês lá eu já sabia que não queria voltar, assim. Já sabia que eu queria mais do que só visitar por um tempo, etc. Acabei ficando lá um ano. Voltei por conta do visto. Não tinha passaporte europeu na época. Era um pouco aquela frustração de, não sei se algum de vocês passou por isso, mas eu era formado, tinha experiência, não sei o quê, e não conseguia nenhum emprego além de bar ou internet café. Eu trabalhava num internet café, cara, olha isso. Não existia nem o iPhone na época. Foi 2007 isso. As pessoas iam pra um lugar usar a internet. Assim. É estranho isso, né? Esses dias eu vi uma lan house aqui no centro de São Paulo, falei, nossa, ainda existe lan house, cara? Eu acho provavelmente o melhor trabalho que eu tive, porque era uma rede de internet cafés que estava sempre conectada, anexada a hostels. Tinha gente do mundo inteiro entrando e saindo o dia todo, e o meu trabalho
trabalho era basicamente falar com essas pessoas o dia inteiro, ali na recepção, vendedor, etc. E pro inglês foi incrível, né? Porque você tá falando com todos os sotaques diferentes o tempo inteiro, e você acaba sendo uma escola muito valiosa. Eu lembro na época eu trabalhava com um irlandês que falava muito rápido. Não sei se já foi pra Tipperary, Fabrício. Não fui, cara. É o interior aqui, assim, né? Fui só pro outro lado, lá pra Galway e Cliffs of Moher. Sei, pode crer, fui pra lá recente. Mas no interior, quanto mais interior, o sotaque irlandês já é complicado. Quanto mais pro interior, ainda mais arrastado. Eu lembro que na Austrália o meu objetivo era, quando eu conseguir falar com esse cara no telefone, eu sei que meu inglês vai estar bom o suficiente. Era o meu benchmark, assim. Enfim, fiquei lá por um ano, voltei pro Brasil depois disso, frustrado por não poder ficar mais, aquela coisa, era formado com experiência, não podia ficar por conta do visto, enquanto eu tinha um monte de amigos europeus que estavam lá sem faculdade, sem nada, e só na gandaia, né, e podiam ficar à vontade por conta tem uma série de regulamentações de vistos bilaterais, enfim, Europa. Voltei pro Brasil já na cabeça que não queria mais ficar por aí, né, queria estender essa experiência. Eu me conectei a uma organização chamada IESEC, não sei se vocês já ouviram falar. Tenho vários amigos que trabalharam lá, fora e no Brasil mesmo. É uma sigla em francês que eu acho que o Fabrício vai ser mais capacitado para falar do que eu, mas é uma organização basicamente de estudantes que organiza intercâmbios profissionais. Elas estão sempre anexadas a universidades. Tinha uma em São Paulo, agora eu não sei, mas eu lembro que tinha um escritório na FEA, na USP, tinha um escritório na GV, tinha outro escritório na PUC, se eu não me engano, tinha alguns escritórios, assim, era sempre relacionado à administração e negócios em geral. É uma agência, entre aspas, alguém da ESEC ouvir, vocês vão me odiar por isso, mas entre aspas, uma agência de intercâmbio para profissionais em entry level, assim, começando a carreira. A gente falou em um dos últimos episódios, eu não lembro exatamente qual foi, que era tipo o Tinder de pessoas que estão começando com empresas, sabe? Você dá um match com uma empresa e você vai fazer um intercâmbio rapidinho, assim, quando você tá na universidade ou logo após você terminou. Isso mesmo. Pô, acho que da metade pro fim da universidade ou logo que você acabou, uma coisa assim. Eu dei sorte, porque eu já tinha terminado nessa época fazia 2 anos. Então, eu não sei se foi alguma mutreta lá que eles fizeram, porque eles têm interesse em ter pessoas indo para intercâmbios, porque daí eles podem abrir vagas no Brasil, enfim. É bem isso que você falou, tem que rolar um match. Para cada pessoa que eles mandam para fora, eles podem trazer uma para o Brasil. Pelo menos era assim que funcionava nessa época. E daí eu consegui um intercâmbio em Bruxelas, fui trabalhar na DHL Express, que tinha o escritório europeu lá, tinha muita empresa com escritório europeu lá, em Bruxelas ainda tem, né? Só que eu dei azar de chegar lá em 2009, janeiro de 2009. Nossa. Você já sabe onde vai. Tive o mesmo azar, cara. Pois é. Fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu cheguei lá 31 de dezembro de 2008, cheguei lá e não tinha mais o meu emprego. E aí os caras conseguiram, por sorte, me alocar. Eu fui trabalhar num hotel lá, por intercâmbio mesmo, work and travel nos Estados Unidos. E aí, por sorte, por causa da crise, né? A crise ali 2008, 2009. E aí, por sorte, o dono desse hotel, ele tinha uma rede de Burger King, um monte de restaurantes, e ele alocou a gente num Burger King, eu e os outros brasileiros que foram lá trabalhar. Mas foi sorte, ficou umas 2 semanas de pernas pro ar, só no hotel. Pelo menos não pagava nada, mas não ganhava nada também. E aí, o resto dos 2 meses e pouco, a gente foi trabalhar nesse Burger King aí. Eu também sofri os efeitos da crise, assim, chegando lá. Claro que ela foi, acho que muito mais aguda nos Estados Unidos, né? Foi um problema no mundo todo, mas mais aguda nos Estados Unidos. Eu cheguei no escritório europeu, que acho que tinham 600, 700 pessoas mais ou menos na época. E no fim desse ano, no fim de 2009, isso eu cheguei dia 8 de janeiro, uma coisa assim. No fim do ano, tinham demitido 50% do escritório, literalmente, assim, esse era o número. Caraca. Foi devastador, assim. Não só isso, como eles também iam mudar o escritório pra Alemanha, pra Bonn, que a DHL é da Deutsche Post, né? O correio alemão, isso. Eu dei sorte, eu consegui uma transferência, eu consegui um emprego daí, depois de 1 ano e meio lá, eu fui transferido pra Estocolmo, pela DHL ainda. Fiquei 2 anos lá na DHL e daí chegou uma hora que eu acho que já vindo desde aquela época que eu saí da Accenture, eu reparei de novo que não era minha praia, assim, porque eu ainda tava mais ou menos na mesma, né, gerenciamento de projetos, esse tipo de carreira. Então eu larguei e minha namorada na época, hoje minha noiva, a gente morava juntos lá e a gente queria mudar pra Londres. Ela também estava insatisfeita com a carreira dela. Ela aplicou para um mestrado em Londres, passou e foi pra Londres e eu entrei numa escola em Estocolmo, uma escola criativa. Eu queria ir mais pro lado de comerciais, propaganda, né, e marketing em geral, algo mais criativo. E eu me cadastrei nessa escola chamada
chamada Hyper Island. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma escola criativa meio experimental, sueca, essas coisas nórdicas, né? Não tem professor, não tem provas, não tem testes, não tem notas, não tem nada disso. É tudo baseado em projetos. E como eu tava lá já há algum tempo, eu já tava lá 2 anos pagando impostos e trabalhando, e agora eu já tinha um passaporte europeu, porque nesse período todo, desde que eu voltei da Austrália até ir pra Suécia, eu tava pesquisando isso no background e a gente conseguiu, por conta da família portuguesa e tal. Eu pude estudar lá de graça, que aliás é um pulo do gato que eu acho que eu aconselho pra qualquer um que puder. Eu não sei qual que é o limite, mas se você tiver já registrado e morando como residente na Suécia, pelo menos, eu acho que é assim em todos os países nórdicos, você é tratado como um residente e você pode estudar de graça, universidade, o que é que seja. Que é inacreditável, né? Não só estudar de graça, como eu também recebi um empréstimo estudantil, né? Que era algo como, sei lá, 300 euros de grant, tipo, fundo perdido, eles te dão, mais 700, algo assim, que você pega como empréstimo a uma taxa ridiculamente baixa, assim. Então, eu ainda pago hoje, porque não vale a pena pagar de uma vez, eu pago algo como 50 euros por mês, algo assim. A Suécia, eu costumo dizer que é a Disneylândia dos países, assim, ela é o Brasil virado do avesso, onde tudo funciona, todo mundo fala inglês, por esse motivo também, essa minha desculpa por não ter aprendido sueco, eu falo uma coisa ou outra, entendo um pouco, mas não fluente, porque literalmente todo mundo, desde o motorista do ônibus que nem é nascido na Suécia, mas cresceu lá, sei lá, fala sueco, inglês, tudo perfeito. E daí, depois de fazer esse curso por 9 meses, 1 ano, eu fui pra Londres, aí fui me reencontrar com a minha namorada, fui fazer um estágio lá, já na área de produção de vídeos e comerciais e propaganda e tal. Acabei ficando lá por 3 anos e meio, como freelancer, a maior parte do tempo, trabalhando como uma banda de um homem só, assim, desde escrevendo roteiro, dirigindo, produzindo, editando, fazendo um pouquinho de tudo, desde making off até comercial, videoclipe, etc. Nesse meio tempo, ela se mudou para Genebra, arrumou um estágio lá, no IOM, que é uma agência da ONU. Eu continuei em Londres, depois de 1 ano em Genebra, ela foi para Berlim. Eu continuei em Londres por mais 1 ano e pouco, e daí eu fui para Londres finalmente em 2016. Depois de uma breve passagem pelo Rio, trabalhei nas Olimpíadas por 1 mês, em 2016. Trabalhei em Berlim por 3 anos, mais ou menos. O primeiro ano e meio na Riot Games. Eu conhecia muito pouco, eu sempre gostei de videogame, etc. Acho que a nossa geração aí cresceu com os Super Nintendos e Mega Drives e PlayStation 1, essas coisas. Não jogava LoL na época e acabei aprendendo porque era lá em Berlim eles têm a operação de esportes deles. Então é um mundo completamente diferente, foi super interessante. Eu trabalhava fazendo vídeos promocionais para competição europeia, competição global. E depois disso, no começo desse ano, fui contatado por uma recrutadora pelo LinkedIn, que eles tinham uma vaga aqui em Dublin, no Google. Eles estavam abrindo esse estúdio para produzir pequenos comerciais, propaganda. A ideia é ajudar os clientes que ainda não fazem propaganda no YouTube com a parte criativa e a parte de produção, basicamente para meio que kickstart a jornada deles, entre aspas, no YouTube. E tô aqui há 6 meses. É um projeto piloto, mas tô curtindo muito. A experiência é extremamente interessante. Dublin é uma cidade nova para mim. Eu nunca tinha vindo para Irlanda, mas de certa forma eu sei que os irlandeses odiariam me ouvir falando isso, mas por ter morado em Londres um tempo, por ter viajado por País de Gales, não foi estranho para mim. É uma cidade bem menor, né, claro, mas as pessoas são muito, eu acho que o Fabrício pode falar por isso também, as pessoas são extremamente acolhedoras e agora eu tô aqui em Dublin, devo ficar pelo menos até abril do ano que vem, nesse projeto, e aí a gente vai ver o que acontece, porque eles precisam tomar uma decisão, o projeto vai pra frente, não vai virar algo permanente, não vira, e o que acontece daí? A minha vida de nômade aí provavelmente vai continuar. Quanto tempo que você tá aí, cara? Aqui em Dublin, 6 meses. Fora do Brasil, eu saí pra Austrália em 2007, voltei por 6, 8 meses em 2008, e aí desde janeiro de 2009 eu tô por aqui. E você já conhecia Dublin antes de morar aí? Não, nunca tinha vindo pra Irlanda. Até por isso eu acho interessante, porque parece uma mini Londres, de certa forma, as pessoas vão me odiar por falar isso. Não, eu me identifiquei muito agora com a sua história nesse esquema de nômade mesmo, de as oportunidades foram aparecendo e você foi aceitando e pegando e indo uma atrás da outra. Mas eu fiquei curioso uma coisa, sua namorada, ela é sueca ou de onde que ela é? Então, ela é
italiana, só pra adicionar ao mix aí. E a gente se conheceu em Bruxelas, na verdade, quando eu morava lá. Ela também, ela fazia um estágio lá também. Mas já foi diversas vezes pro Brasil comigo, fala português perfeito. Você fala italiano? Essa é sempre a pergunta que segue e é sempre a pergunta que me deixa envergonhado. Eu falo, mas não chega aos pés do português dela. Assim, ela fala bem fluente, até com algumas gírias, que é minha culpa, na verdade, as gírias bem paulistanas, assim. Fala cipá? Cipá ela ainda não pegou, mas meu, essas coisas, cara, puta cara, essas coisas. Mas o meu italiano é passável, dá pra se comunicar. Eu não diria que daria pra trabalhar com ele. Enfim, estamos chegando lá. E cara, hoje aí em Dublin você tá trabalhando com quem especificamente? Eu tô gerenciando esse estúdio que eles abriram, que é novamente uma banda de um homem só. Então a gente tem clientes aqui, são os advertisers, né? São os, por exemplo, a gente não trabalha com marcas nesse nível, mas vamos supor a Nike quer entrar no YouTube, quer começar a anunciar no YouTube, que eles já fazem muito bem, mas uma marca assim que começar a anunciar no YouTube, eles vêm, a gente convida eles para um dia de workshop. Sou eu e uma outra garota aqui que é excelente, aliás, ela faz toda a parte, ela dá um workshop dos best practices, como funciona a plataforma, o approach que você precisa ter para a plataforma, que é diferente de um comercial para televisão, etc e tal. E aí na parte da tarde a gente tem um workshop criativo que eu lidero, que é vindo de todo aquele conhecimento da parte anterior, fazer um roteiro e um storyboard de um filme, dependendo da empresa tem um objetivo diferente, mas de um filme. E aí a gente filma aqui no estúdio alguns assets para esse filme, seja um product shot, um voice-over, alguma coisa assim, porque sou só eu, né, no estúdio. É um YouTube Space, não sei se alguém conhece o Google, vai saber que tem, tipo, estúdios de televisão. A gente é um estúdio bem pequeno, porque é um piloto, e eu gerencio esse estúdio e faço a parte criativa durante os workshops. É um amálgama de todas as coisas que eu fiz antes, que é meio bizarro, assim, parece que o job description foi escrito para um perfil como o meu, assim. Cara que começou fazendo administração e hoje trabalha com uma coisa completamente diferente, né? Pois é. Eu fiquei curioso uma coisa, passando por todos esses países, né, Austrália, Alemanha, Inglaterra e tudo mais, agora na Irlanda, como é que foi o seu começo mais difícil de todos eles e por quê? E o mais fácil? Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que eu já tive que lidar com tantas burocracias diferentes que tu podia abrir uma consultoria em burocracia estrangeira. Consultoria em perrengue. Consultoria em perrengue, exatamente. Eu acho que o mais difícil provavelmente foi o primeiro, porque apesar de ser em inglês, foi pouco compensado pela empolgação, obviamente, né? Quando eu cheguei na Austrália, estava empolgado e eu acho que talvez foi compensado pela empolgação e pelo fato de que quando é a primeira vez, você nem sabe exatamente o tamanho do perrengue que você tá prestes a embarcar, sabe? Mas eu tava sozinho, eu tinha uma amiga que tava por lá, mas já tava lá fazia tempo, tava trabalhando, era um outro esquema e não tinha muito apoio, assim. Isso fez toda a diferença em alguns outros estágios da carreira, mas o primeiro na Austrália, depois eu tive que renovar o visto lá, eu tive que fazer todo esse corre sozinho de ir atrás de como funcionava, ir atrás de um advogado, ir atrás de uma escola para me cadastrar novamente, e achar uma casa. Eu fiquei num homestay lá numa casa de família, né, pelos primeiros 2 meses, para estender de um mês para o outro. A mulher me pediu para eu pagar direto para ela, eu não sabia direito, paguei, e daí a escola descobriu, teve que devolver o dinheiro. E você está longe, está sozinho, está 12 horas de diferença, foi acho que mais difícil. Mas foi pouco compensado por essa ingenuidade aí de ser novo e estar empolgado. E o mais fácil, respondendo a pergunta, eu acho que foi a Suécia. Eu fui num contrato já, então a empresa me pagou, a DHL na época, me pagou uma consultora de mudança, né, essas relocation services, essas coisas. Então ela me levou no banco para abrir a conta, ela me levou no tax office para fazer o meu registro e foi muito fácil. E na Suécia também, depois disso, você tem um número, é como se fosse um CPF e é só, você não tem mais nenhum número. Então tudo que você faz lá é por esse número, que é a sua data de nascimento mais 4 dígitos. Então é extremamente fácil de lembrar e tudo que você faz lá é com isso. Você vai pagar os seus impostos é com esse número, você vai se registrar, comprar a internet, o plano X da internet é esse número que você usa, no banco é esse número, então foi extremamente fácil, assim. E em inglês também, né, friendly. Então esses foram, acho que os opostos, assim.
relação às pessoas, em qual lugar você teve mais facilidade para lidar com as pessoas e qual você teve mais dificuldade? A Alemanha foi bastante difícil. Eu vou me abster. Foi, apesar de Berlim ser um pouco diferente mesmo, bom, bastante diferente, mas também porque a gente foi num esquema, minha namorada já estava trabalhando, então ela só tinha os colegas de trabalho, né? E eu fui por conta dela, então não conhecia ninguém lá também. Não é um lugar extremamente fácil de se fazer uma rede, assim, de contatos. Mas sabe que, agora me lembrei, a Suécia no início também foi bastante difícil, porque eu fui também num esquema desse de trabalho, os meus colegas de trabalho eram todos bem mais velhos, eu tinha 26, 27 na época, eles eram todos já tendo o primeiro filho, o segundo filho, 35 pra cima, e a minha namorada trabalhava de casa, então a gente não conseguia meio que sair desse mundinho que a gente tinha criado pra gente. O jeito de sair disso foi uma coisa que eu fiz em todos os lugares que eu morei, foi procurar um lugar pra jogar futebol, procurar um clube, alguma coisa, porque é certo que você vai conhecer brasileiro, e daí a coisa desenrola muito mais fácil. Na Suécia, demorou uns 5, 6 meses pra isso acontecer. Uma vez que eu comecei a jogar bola, conheci um brasileiro que me apresentou pra outro, aí conheci uma comunidade inteira de brasileiros que trabalhavam lá pra Ericsson, e aí tudo foi pra frente, sabe? Deslanchou. E na Alemanha foram experiências bem parecidas, mas na Alemanha a gente era um pouco mais velho, um pouco mais experiente, já meio que sabia o que esperar, talvez. Cheguei a uma conclusão que você tem 3 a 6 meses pra você começar a se sentir em casa, começar a ter alguma ideia de como saber que ônibus pegar, assim, ter que olhar no Google Maps, sabe? Saber pra onde ir, pra onde correr se precisar, e todos esses lugares foram mais ou menos esse período, assim. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Agora vamos aí pro nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem de legal pra contar de Dublin pra gente hoje? Dublin foi um lugar que eu adorei. Eu fui no Halloween 2 anos atrás, se não me engano. Eu fiquei decepcionado por um lado, porque as coisas fecham muito cedo aí. Eu achei os bares, assim, tudo fechava 1 da manhã e baladinha fechava acho que às 3 ou 4 da manhã e só, e acabou a noite. Tipo, sábado à noite, 3 horas da manhã tá todo mundo indo pra casa, 4 no máximo. Mas, por outro lado, muda um pouco porque a noite começa muito cedo, né? Então, diferente aqui da Espanha, por exemplo, que o pessoal começa a ir pra balada meia-noite, mais ou menos como em São Paulo, lá em Dublin o pessoal começa depois do trabalho, praticamente, né? Ou, sei lá, umas 6, 7, 8 da noite, já vai pra um bar, começa a tomar, então, quando dá 1 da manhã, você já tá pra lá de Bagdá. Aquele jeito, né? É, exato. A dica cultural de hoje seria de 2 autores que pouca gente sabe que são irlandeses, né? São Grã-Bretanha e tudo mais, né? Muito antigos, mas um deles é o Bram Stoker, aquele mesmo do Drácula de Bram Stoker, nascido em Dublin, 1847, que, bom, é o cara que popularizou nesse mundo moderno, né? Nossa mídia mais moderna, o mito do Drácula, que deu origem a muitas outras coisas. E o outro é o Oscar Wilde, que também é irlandês, também nascido em Dublin, e ele que escreveu o Retrato de Dorian Gray, né? Esse livro famosíssimo aí, que eu tô maluco pra ler, na verdade. Eu já comprei ele quando eu morava no Brasil, mas nunca consegui ler. Eu vi o filme e quero voltar a baixar o livro pro meu Kindle pra ler, porque é uma história que eu achei bem interessante. Você tem algumas dicas pra ir pra gente, Leandro? Dublin, uma das coisas que eu faço durante o fim de semana, eu vou correr no Phoenix Park, que é, se não me engano, o maior parque da Europa, parque urbano, né? E vale a pena conhecer. Tem uma série de animais silvestres lá que a gente não tá acostumado a ver no Brasil. Tem os deers, né? Os cervos por lá, e é bem bonito, vale a pena. Tem um zoológico dentro do parque, é gigante. Mas eu preciso conhecer mais. Eu visitei recentemente Galway e Cliffs of Moher, que é incrível, vale muito a pena, mas não é exatamente Dublin, né? É uma viagenzinha de 2, 3 horas daqui. Mas eu preciso pegar mais dicas com você, Fabrício. Não, uma coisa legal daí, eu achei que é tudo muito perto na Irlanda, né? Mesmo pra Irlanda do Norte, você pega um ônibus ali no centro de Dublin, na rua principal, que em 2 horas você tá em Belfast, na Irlanda do Norte. Ou então você pega um carro, 2 horas você tá do outro lado da ilha, lá em Galway, ou Cliffs of Moher, ou no sul, em Cork. Então é uma coisa bem interessante, que é um país pequeno, compacto, né? Mas tem muita coisa pra ver, de natureza, principalmente. Isso é verdade. Eu tava comentando com os colegas aqui esses dias que eu vou voltar pro Brasil no fim do ano, né? E vou visitar minha avó, que mora em Araraquara, que são 270 quilômetros de São Paulo. Quase você cruza o país inteiro aqui. E no Brasil você ainda tá no meio do estado de São Paulo. As proporções são bem diferentes. O Gabs conhece esse caminho aí. Nossa senhora, toda vez que eu vou visitar meus pais é 600 quilômetros. Nossa, onde que eles estão? Birigui. Nossa, é longe demais mesmo, cara. Dá pra voar quase.
Bom, e agora vamos falar sobre dinheiro. Cara, você é um convidado um pouco diferente dos que já passaram por aqui, então eu queria entender com você aí como é que é a relação com grana pelos países que você passou, qualidade de vida, preço das coisas no supermercado e pra sair, pra comer, pra passear, conta pra gente. Então, muda bastante, né? Apesar da Europa aqui ser tudo 1h30, 2 horas de voo só de diferença, mas muda bastante. O meu primeiro experiência na Bélgica, qualidade de vida excelente, os salários bons, bem caro, especialmente Bruxelas, tudo bem caro, aluguel, mas se vive bem. Se você tiver um trabalho, especialmente numa empresa grande, como tem muitas empresas lá, ou se você trabalhar para algumas das instituições europeias, né, que estão lá, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, então você vive bem. Na Suécia, acho que é o lugar mais que tem essa proporção aí mais benéfica. Tudo é muito caro, acho que é o país mais caro desses que eu passei. Suécia e Londres, né, não como país, mas a cidade, mas se ganha muito bem. Então, aluguel e comer fora, essas coisas muito caro, mas o salário compensa, você sempre consegue guardar alguma coisa e você guarda proporcional, né? Então, quando você viaja daí com essa sobra, vale a pena. Berlim, eu acho que foi o lugar onde a gente teve a melhor qualidade de vida, porque é tudo muito barato. Tudo não, né? Os aluguéis estão mais caros recentemente. O governo tá aí para passar uma legislação para frear o aumento do aluguel. Ainda assim, comparativamente, eu saí de Londres, onde eu alugava um quarto, dividia com 3 amigos, uma casa grande, mas o que eu pagava nesse um quarto, a gente alugava um apartamento inteiro pra gente em Berlim, no centro. A diferença é gritante. Muito barato para comer fora, os supermercados, etc., super em conta, preços justos, e se você de novo, eu trabalhei numa empresa internacional. Berlim tá numa fase de mudança. Tá em mudança desde 89, é verdade, mas recentemente tem explodido. Eu acho que até com a questão do Brexit, aí essa explosão tá acelerando ainda mais. Então tem muitos empregos bons que pagam bem e as coisas estão ficando mais caras, mas ainda assim, no geral, eu acho que é onde a gente teve a melhor. Você já tá num meio, tipo, 5, 6 anos de experiência, não tá no começo de carreira, já tem alguma bagagem que vai te, obviamente, levar a uma posição um pouco mais alta, mas com um salário um pouco melhor. Berlim, acho que é o lugar para se estar. E Dublin é caro, tudo por aqui, comer fora. Você acha, tem opções, né? Claro, aluguéis são extremamente caros, como você não acha apartamentos, né? Não tem oferta, mas os salários também são muito bons. Eu acho que é tudo muito inflado pelas empresas de tecnologia, né? Google, Facebook, Dropbox, LinkedIn, tá todo mundo aqui. E relacionado a isso também, eu queria voltar a um outro ponto, que a gente falou pouco das empresas em si, né? Agora você trabalha no Google, antes você trabalhou na Riot, né? Como é que é trabalhar nessas empresas cheias de nerds como a gente? E a diferença, né, de trabalhar no Brasil para trabalhar nessas empresas, entre os países em si também, se tem alguma diferença? É verdade, empresas de nerds, acho que foi aí que eu comecei a me sentir em casa também. A Riot foi muito interessante, porque acho que foi a primeira empresa, tirando a Accenture, que era outra coisa completamente diferente, a primeira empresa americana também que eu trabalhei, e é uma empresa que já existe há 10 anos, mas tem ainda uma pegada muito startup, sabe? O escritório de Berlim é novo, existe há uns 6, 7 anos, mas é pequeno ainda, então tem uma coisa pra fazer, vai lá e faz, não tem muito toda a estrutura por trás que existe em outros escritórios maiores. E foi interessante ver esse choque com a cultura alemã, que é bem mais 6 da tarde você vai pra casa, tinha essa questão da cultura americana em clash aí com a cultura alemã, que foi interessante de ver, mas as pessoas todas muito motivadas, todas elas apaixonadas pelo produto, né, e tinha uma que ainda mais de startup, porque era esportes, que é uma coisa que está crescendo, existe há algum tempo, mas está crescendo exponencialmente nesses últimos anos, então é algo que a gente estava vendo cada vez mais atenção, então você se sentia um pouco no olho do furacão, assim, sabe? Foi bem interessante. Eu, sinceramente, saí depois que eu me senti, que eu estava fazendo a mesma coisa, não tinha muito espaço criativo, assim, eu queria só novos ares, assim, mas foi uma ótima experiência, bem interessante. Já o Google aqui, a minha impressão em 6 meses é que o nível é bastante alto da galera, as pessoas aqui são motivadas, são focadas no trabalho, são focadas na carreira, aqui em Dublin especialmente, acho que é o escritório com a média de idade mais baixa do Google, se eu não me engano, é o que eu ouço falar por aqui. Então tem muito jovem, acho que de 22 a 27, assim, tem uma galera grande nessa faixa, então esse pessoal vem pra cá pro trabalho, então eles acabam, que é até uma coisa ruim, eles acabam conhecendo só gente do Google, é um escritório de 7 mil pessoas aqui, as pessoas fazem
fazem tudo por aqui, vão na academia aqui, saem com as pessoas daqui, não saem do escritório, do campus, assim. Mas em termos de trabalho, tem sido excelente, assim, tirando o fato de que é uma empresa grande, então tudo demora. Uma vez que as coisas são decididas, elas andam muito rápido, mas até você ter a luz verde, né, para projetos e coisas assim, as coisas podem demorar bastante, porque é um mecanismo muito grande para se mexer, assim. Por exemplo, um exemplo bobo, mas toda empresa que você vai trabalhar, eles fazem um crachá, né, no primeiro dia, alguma coisa assim. Aqui, eles tiraram minha foto no primeiro dia e demora 6 semanas pro crachá chegar. Caramba! Porque todos eles são feitos no mesmo lugar, em algum lugar nos Estados Unidos, são todos centralizados. Tem algum motivo de segurança, eu não sei exatamente qual que é o motivo, mas você consegue depois usar esse crachá em todos os escritórios do mundo, é verdade, mas eu fiquei chocado de cara com isso, assim, falei, nossa, dá pra entender o tamanho da operação. Eu trabalhei muito pouco tempo no Brasil, né, essa é a verdade, eu fiz alguns estágios, aí fiquei 1 ano e meio na Accenture e foi isso, assim, então a minha experiência maior mesmo é fora, então é difícil comparar laranjas com laranjas aí. Tem sido uma experiência interessante, eu quero ficar aqui mais um tempo e ver o que pode ser feito, assim. É interessante ver, hoje em dia, as carreiras ficando cada vez mais curtas, as pessoas mudam de carreira o tempo todo. Tem muita gente aqui que tá 8, 9, 10, 12 anos na empresa, então tem alguma coisa a se dizer quanto a isso, assim, sabe? Agora é a hora do perrengue, aquela hora feliz que a gente quer que você conte histórias engraçadas pra gente, de todos esses países que você passou aí. Tirando 80% dos voos da Ryanair, que são sempre um perrengue, acho que o meu maior perrengue aconteceu em 2018, foi uma questão de saúde. Eu nunca tive um problema com o frio, assim, o frio eu me adaptei rápido, o problema sempre é a escuridão, né? Escurece muito cedo, na Suécia, em Londres, em Berlim também, no alto do inverno, por volta das 3h30 tá escuro, e isso te deixa um pouco pra baixo. E eu nunca achei nada que me fizesse ficar animado, empolgado pro inverno. Até 2 anos atrás que eu fui esquiar com os amigos. Comecei a tentar fazer snowboard, né? Eu tinha feito um pouco de skate quando era criança, alguma coisa assim, surf, mas nada demais. Mas comecei a pegar gosto pela coisa, fui 2, 3 vezes. Fui uma terceira vez em março de 2018 na Alemanha, com 2 horas de montanha, assim, eu tomei um tombo super besta. Aprendendo snowboard, você cai o tempo todo. Mas esse foi o tombo mais besta de todos, super devagar, caí no chão, quebrei todos os ligamentos do meu ombro direito. Puta merda. Pois é, e na hora, assim, eu ouvi, eu já pus a mão, vi que tava totalmente fora do lugar. Fiquei pensando naquela, não sei se você lembra, da máquina mortífera, que o personagem do Mel Gibson costumava tirar o ombro do lugar e colocar o ombro de volta no lugar com uma pancada na parede. Não deu certo. Fui de ambulância até o hospital. Por sorte eu tava na Alemanha, eu tava morando em Berlim na época. Eu fui pra um hospital ali próximo, a ambulância me levou. Ele tirou um raio-x e falou, cara, você mora em Berlim? Eu falei, moro. Então volta pra Berlim, cara. Nossa. Eu fiquei preocupado, né? Aí eu fui pra lá e foi muito estranho isso, porque foi muito diferente do Brasil. Eu fui pra lá, fui direto no médico, cheguei, tava 3h30 de carro de Berlim, minha namorada foi me buscar. Fomos direto na emergência, no pronto-socorro, tiraram um raio-x e falou, cirurgia, não tem o que fazer, você tem que operar. E foi assim, cara, eu cheguei no pronto-socorro às 10 da manhã, numa sexta-feira, o cara falou, cirurgia, vai nesse médico aqui antes da 1, porque fecha e sexta-feira acabou. Foi lá no médico, eles já me deram um papel, falou, você opera na segunda-feira com esse médico. Eu tive um total de 10 minutos com o médico pra ele me explicar o que estava acontecendo. Eu já machuquei o pé, já engessei o braço, enfim, mas nada assim nesse nível. Fiquei bastante assustado. Passei pela anestesista, né? Você faz uma entrevistinha lá de 10, 15 minutos com o médico, depois 10, 15 minutos com o anestesista, só pra ela fazer lá os cálculos dela. Não sei exatamente como funciona, mas chegamos no escritório dela, ali dentro do hospital mesmo, e tinha um monte de flores, assim. A gente achou estranho, né? Perguntamos, por que essas flores? Não, porque hoje é meu último dia de trabalho. Eu falei, último dia de trabalho? Tô me aposentando. Então, segunda, ela tava fazendo trabalho para uma outra anestesista na segunda-feira. Foi muito menos pessoal, assim. Eu acho que no Brasil você tem o seu médico, você vai e o cara te indica outro, você vai, você tem algumas conversas, eles sentam com você, sabe, por um tempo, te explicam. Lá foi muito, cara, você precisa fazer isso, esse é o seu problema, a única solução é essa, segunda-feira às 8 da manhã. E aí foi, cheguei lá segunda-feira, fiquei um tempo lá esperando, fui operado, voltei pro quarto e aí o perrengue começa, né, porque até então você
você tá falando com médicos e anestesistas, essas pessoas todas falam inglês bem, perfeito. Só que os enfermeiros, daí as pessoas que ficam durante a noite e tudo mais, já não. Então foi bem difícil, muita dor. Passei por 7 meses de fisioterapia depois disso, tentando achar um fisioterapeuta que falava inglês e médico que falava inglês para me acompanhar. É uma burocracia, você precisa de um médico generalista, né, um clínico geral, para te indicar um fisioterapeuta que depois pode te indicar um especialista. Você precisa de uma série de pessoas te acompanhando ali. E foi um processo longo. Deu certo. Tenho esse badge aí no meu currículo de experiências. Foi um perrengue bem difícil, assim. Fiquei sem trabalhar, obviamente. Tinha acabado de sair da Riot. Se eu tivesse ainda trabalhando, eu provavelmente teria um seguro-desemprego, alguma coisa desse tipo. Mas como eu tinha acabado de sair para começar um outro emprego, que daí por conta dessa lesão não aconteceu, eu fiquei em casa 6 meses, né? Mas tudo funcionou, cara. Hospital tudo público, não tinha algumas mordomias, né? Do tipo, você divide quarto e tudo mais, mas foi tudo perfeito, deu certo aí. Meu ombro tá de volta, preparando pra essa temporada de esqui aí, vamos ver. Bacana, cara. Bacana nada, na verdade, né? Foi terrível. Eu tive uma experiência parecida de me operar, mas na verdade foi pedras nos rins. No meu primeiro ou segundo mês na Alemanha, que eu tive que sair do emprego às 9 da manhã, direto pro hospital de táxi, correndo, que tava morrendo de dor. Ficar 4 dias internado até eles decidirem fazer a cirurgia. Mas rolou. Não tenho mais pedras por enquanto. Onde na Alemanha você tava? Tava no sul, uma cidadezinha chamada Passau, 20 minutos a pé da Áustria. Bom, você fala alemão, então isso não foi um problema. Era o meu primeiro ou segundo mês, então eu falava muito, muito pouco ainda. Mas, dava pra se virar, assim, entender. Eu falava dor, e eles me davam remédio pra dor. Então funcionava. Você sabia os keywords ali já. Schmerzen, e acabou. Palavras-chave, né? Os safe words. Tem uma que talvez seja útil. Foi na Bélgica, no meu primeiro país por aqui. Eu tive um problema com a minha landlady, né? A proprietária do apartamento onde a gente morava. Eu dividi o apartamento com um brasileiro. A gente ficou lá por 1 ano. E quando você entra num apartamento assim, você paga um calção, né? Você paga um depósito, que geralmente é 2 ou 3 aluguéis, né? 2 ou 3 meses com antecedência. Que, em teoria, fica ali retido numa conta especial que ninguém tem acesso, nem ela, nem a gente. Para caso, quando você sai do seu contrato, se tiver algum reparo para ser feito no apartamento, eles usam esse dinheiro. A gente saiu do apartamento, eu mudei de país, eu fui para Suécia, e o meu amigo voltou pro Brasil e ela não devolveu o nosso dinheiro. E foi um problema. A gente, por sorte, conhecia um pessoal já por lá. Uma amiga nossa conhecia um belga que era advogado. A gente entrou em contato com ele e falou, não, cara, isso é fácil, você tem as evidências, enfim. E por sorte, essa é a dica, eu tinha absolutamente todos os e-mails, todas as trocas de comunicação com ela desde o dia 1, guardadas numa pastinha no Gmail. Mandei isso tudo pra ele, um dossiê de documentos, em acho que foi 1 ou 2 meses. Ele entrou na justiça e a gente, tipo, de fora, né, de outro país, só acompanhando. Ela devolveu o nosso dinheiro. Não só devolveu o dinheiro, foi um péssimo negócio pra ela, né? Ela tinha que devolver, acho que na época era 1.000 euros pra gente. Ela teve que pagar 1.000 euros, mais uma multa, mais os encargos dele. Acho que no fim das contas ela desembolsou 2.500 euros, algo assim. Foi aquela... Como brasileiro, você se sente um pouco ofendido de estar sendo passado para trás por um europeu, sabe? Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo e disposição de conversar com a gente. Gostei bastante da conversa. Valeu, cara. Um prazer aí conversar com vocês e brigadão aí. Qualquer hora, quando precisar, estamos por aqui. Você quer fazer algum jabá, alguma coisa? Tem o meu Instagram aí, que de vez em quando eu posto sobre as viagens e eu preciso voltar ele, na verdade. Mas se alguém quiser dar uma olhada lá, todos os lugares que eu passo eu sempre registro alguma coisa. Que é o seu Instagram, então? É, Play Santini. Play de Leandro Santini. Beleza, então. Maravilha. Pessoal, por hoje é isso, essa viagem ao redor do mundo que a gente teve hoje aí com o Leandro, ao redor de vários países, né? E muito obrigado pela sua audiência. E entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E vocês puderam ver a importância disso com várias empresas em vários países do mundo onde o Leandro trabalhou só
tava falando inglês em todas elas, sem ter aprendido sueco, sem ter aprendido alemão e assim por diante. Inclusive, ele trabalha no Google falando inglês. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 900 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, com habilidades de marketing, de edição de vídeo que o Leandro trabalhou e foi estudar. Tem curso com o Gaveta, então com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.